Gostaria de ouvir explicação sobre o que é a Trindade. Sim. Olha, a Trindade é a doutrina mais difícil da teologia, Uhum. né? A Trindade, vamos lá. Tudo que a gente tem na Bíblia é a revelação de Deus. A teologia verdadeira, a teologia bíblica se faz através da revelação. Ou seja, tudo que a gente sabe sobre Deus é o que ele revelou. E o que ele revelou está na Bíblia. Uhum. A gente não sabe mais nada. Sobre Deus, a gente não sabe mais nada além do que ele revelou de si. A gente sabe sobre Deus o que ele falou sobre si. Ponto. O que a gente sabe? A gente sabe que ele não falou tudo. Ele falou o que a gente precisa saber sobre ele. Mas a gente não sabe tudo. Então, Deus é revelado nas Escrituras dentro dos textos. Então, quando você começa a ler a Bíblia, no princípio criou Deus. Bereshit, bara, Elohim. Essa palavra já está no plural. Sim. Essa palavra já está no plural. É como se você dissesse, no princípio, deuses criou. Criou deuses. Como assim? Sim, só existe um O princípio verbo de está Deus. no singular, mas o sujeito está no plural. Aí você fala assim, aí tem várias, tem a ideia do plural majestático, né? Um plural de majestade e tal, tudo bem. Mas não para por aí. Essa ideia de plural é o tempo todo na Bíblia, no Gênesis. Desçamos e confundamos a língua do povo, lá em Gênesis 11, Gênesis. na Torre de Torre de Babel. Babel. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No original, no eis hebraico, tá assim Tudo também? no plural. Eis que o homem agora se tornou como um de nós. Entende? Então, há uma cadência de plural quando se fala de Deus na Bíblia o tempo inteiro. Quando o versículo mais importante do Antigo Testamento para os judeus é Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E esse um aí tem duas palavras em hebraico para você falar sobre unidade. Tem a unidade composta e a unidade absoluta. Unidade absoluta é a palavra Yahid do hebraico. Por exemplo, Deus faz com que o solitário habite em família. O Yahid, ele é avulso, ele é sozinho e ele tenha uma família. Existe uma outra palavra para denotar unidade, que é a palavra Erad. E a palavra Erad, que o pessoal fala Echad, é a palavra para unidade composta. Vou dar um exemplo. Uma uva solta aqui em cima é Yahid, é uma unidade absoluta. Um cacho de uvas é Erad. Eu não posso falar Yahid para um cacho de uvas, porque tem um monte de uva. É uma unidade composta. Quando Deus fala de si no Shema, lá em Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ele fala de si usando a unidade composta. E o Moisés, que escreveu esse texto, ele tinha acesso à unidade dura, à unidade absoluta. Ele mesmo fala de Yahid o tempo todo. Então, quando Moisés escreve assim, ó, em Deuteronômio 2, fala assim, ó, e unir-se-á o homem e a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ele fala a palavra levassar errad. Ambos uma carne só. Quer dizer, é uma unidade, só que essa unidade é composta por dois caras, o Adão e a Eva. Os dois formando um. Quando ele fala lá no Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, ele fala a palavra errad. Ou seja, ele está deixando uma pista, um enigma, de que aquela unidade é composta. Aquela unidade é composta. E aí, nós cristãos entendemos que nós desvendamos esse enigma a partir da doutrina da Trindade, quando nós entendemos que o Pai é Deus, mas que ele não é o Filho. O Filho é Deus e não é o Pai. O Espírito Santo é Deus e não é nem o Filho nem o Pai. Então, esses três estão numa unidade. Essa unidade é divina, então é um único Deus, mas essa unidade ela é composta por três pessoas. Assim como quando você casa. Vocês dois são uma unidade, é uma unidade formada por duas pessoas,
Nós temos na Trindade uma unidade divina, que essa unidade, dentro dela, existem 3 pessoas distintas. E distintas não significa diferentes. Distintas um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. Distintas, não diferentes. Sim. Distintas, Tem não unidade, separadas. Distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente também não poderia usar o texto de 1 João capítulo 5, versículo 8, né? Que 3 testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um, né? Poderia, mas é como esse texto esse versículo tem um problema textual. Quando você vai num ambiente acadêmico, por exemplo, se você cita esse texto, eles vão falar assim: mas aí na família alexandrina esse texto não existe, você só tem na família bizantina que é mais antiga, que é mais recente, não sei o que lá. Então eu tento resolver isso lá no Antigo Testamento, que é mais fácil. Legal. Falando de doutrina e de Bíblia, vamos falar assim, mais antiga, não sei se é a palavra certa, né? Tem Bíblia que vem como o nome de a mãe de João Batista como Elizabeth, e tem outros que vêm como Isabel. Os dois estão corretos? Isso mudou com o tempo por algum motivo? Estão corretos. É que na Bíblia não, né? Na história, Na história da King, nomes atrás da King parece Elizabeth. Não, mas nomes se traduzem. É que quando a gente era criança pequena lá em Barbacena, contaram para nós uma história de que nomes não se traduzem, mas era mentira. Nomes se traduzem o tempo inteiro. Você falou da King James. Quem que é King James? King é rei. O que é James? É Tiago. Então, é o rei Tiago. James em inglês é Tiago em português. Tiago em português, que é James em inglês, é Jacó em hebraico. Então, você tem... os nomes se traduzem. Então, quando o nome se traduz, é muito comum que ele se acomode numa língua de uma forma, 100 anos depois, se adequa e tal. É um fenômeno comum. Glória a Deus.